Olá, amados. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando da importância de não darmos espaços para o diabo, né? Não podemos dar espaço para o inimigo de nossas almas, porque é o que ele precisa, né? Ele quer que a gente abra a janela, quer que a gente abra alguma brecha para que ele possa trabalhar na nossa vida. Os que não me conhecem, meu nome é Paulo. Esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma mensagem aqui falando da palavra do Senhor, para a gente refletir, pedindo sempre ao Espírito Santo que nos dê discernimento da palavra. Eu quero aqui começar com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. E peço que o Senhor abençoe cada um que vai ouvir essa mensagem, Senhor, que o seu Espírito Santo fale com cada um e que toque, e que cada um guarde essa palavra em seu coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Então, amados, assim como eu estava falando, a importância da gente não dar esse espaço. Eu quero estar lendo Efésios, capítulo 4. Vou estar lendo do 25 ao 27. Diz assim, ó: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Olha essa palavra, não deis lugar ao diabo. Muitas das vezes, né, algumas pessoas, né, que a gente conversa, têm medo do diabo, né, tem medo do inimigo, né, tem medo. Quando fala esse nome, a pessoa já fala que não quer nem ouvir. Mas nós não devemos ter medo do inimigo, nós devemos ter medo de pecar. Quando a gente peca, a gente dá legalidade para o inimigo trabalhar na nossa vida, né? Se a gente vive ali no pecado, o inimigo vai trabalhar através daquele pecado. Por quê? É uma porta, é uma brecha, né? É uma janela que você abre para ele poder entrar na sua vida, na sua família e te destruir. Quer um exemplo? Uma coisa simples, vamos dizer assim: a pessoa vai lá, ela é casada e ela começa a conversar com uma outra pessoa ali, fora do seu casamento. Daqui a pouco ela vai lá e tem um caso com aquela pessoa, né. E aí o que que acontece? Vamos botar que ainda que ela vai lá, ficou uma vez, se arrependeu e voltou, né. "Não, não quero isso, isso não é para mim". Tudo bem, aparentemente você fez algo, né, até pediu o perdão a Deus, Deus vai ter te perdoado pelaquilo ali, porque o nosso Senhor, ele perdoa, se você se arrepender de todo o coração, mas você deu um espaço para o inimigo. Qual espaço é esse? Agora ele vai trabalhar na sua mente, te condenando sobre aquilo ali, e toda vez que você estiver diante do seu cônjuge, ou a hora que você for fazer uma oração, que você está na igreja, o inimigo joga um dardozinho inflamado para você, falando assim: se lembra do seu pecado, tudo que você fez? É aquele espaço que o ser humano dá para o inimigo trabalhar. E aí muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas carregam culpas na mente eternamente por uma coisa que fez lá atrás, e o inimigo continua condenando. Deus já a perdoou, mas o inimigo, ele tem essa capacidade, né, de nos ferir com o próprio pecado que a gente fez. De início, ele te oferece como se fosse bom. É mais ou menos assim: ele passa com a bandeja e fala: "Aproveita, esse banquete é para você, foi preparado para você". E aí a pessoa vai, apanha e come. Depois ele mesmo, ele quem te serviu, né, ele quem serve, ele mesmo voltará e vai te condenar pelaquilo ali. Por quê? Foi ele quem te serviu, né, ele sabe que o pecado abre espaço para ele, então ele vai te condenar eternamente pelaquilo ali. Então, se nós queremos ter uma vida tranquila, nós não precisamos ter medo do diabo, não. Nós temos que ter medo de pecar, porque é o pecado que nos afasta de Deus e nos aproxima do inimigo. É o pecado é quem abre brecha para o inimigo trabalhar na nossa casa, na nossa vida. Nós temos que vigiar muito o que que nós estamos aceitando dentro da nossa casa. Nós não podemos aceitar coisas que vão contra a palavra de Deus. Por quê?
Ah, eu estou na casa de Deus, né? Mas aceita coisas que Deus não concorda dentro da sua casa. Pode se preparar. O inimigo vai trabalhar dentro da sua casa. Ah, mas eu tenho Deus. Se verdadeiramente estivéssemos Deus, a gente não permitiria abrir essa brecha para o inimigo. Então nós temos que estar muito atento a isso. Nós não podemos dar espaço para o diabo, porque muitas pessoas pensam que o inimigo ele tem medo de da gente falar o nome de Deus, da gente ler a Bíblia. Não é isso que assusta o inimigo, não. Até o inimigo ele fala versículos bíblicos. Ele falou para o próprio Jesus. Isso daí é uma demonstração de quê? De que nós temos que estar muito atentos. Ah, eu estou indo à casa de Deus, tudo bem, mas você está vigiando. Você está atento se não está abrindo brecha para o inimigo, né? É o que a palavra nos diz. Nós não podemos carregar pecado, carregar culpa em cima da gente para que o inimigo não trabalhe através disso daí. Quantas pessoas destruídas, famílias destruídas, porque estão dando brecha para o inimigo, estão dentro da igreja, mas permitem coisas que não agradam ao nosso Deus. E aí o inimigo acaba tendo como trabalhar naquela vida. Por quê? Porque é o que ele foi, infelizmente, ele desviou para fazer essas coisas, né. Ele no céu, ele causou uma rebelião, então acha que aqui na terra ele não vai causar, né. "Ah, é só porque eu sou de Deus", sim, eu sou de Deus, mas eu tenho que vigiar. Quando estamos em Cristo, nós temos que vigiar mais e mais, porque aqueles que já são do mundo, aqueles que não ouvem a palavra, que não busca, esses aí não são tão atacados, porque o inimigo já sabe que essas pessoas são dele. Se morrerem naquele momento, elas vão com ele. Agora, nós que estamos em Cristo, temos que estar muito atentos, temos que vigiar dia e noite, nos afastando do mal, nos afastando do pecado, tendo muito cuidado com o que falamos, às vezes pensando, não, foi só uma palavrinha, mas essa palavrinha foi o suficiente para dar brecha para o inimigo trabalhar em nossa vida. Então nós temos que estar muito atentos, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos dê discernimento, que ele limpe a nossa língua, limpe o nosso coração de toda a maldade, para que não venhamos dar essa brecha, para que o inimigo não tenha espaço para trabalhar na nossa vida. É o que eu falei, não precisamos ter medo do inimigo, temos que ter medo de pecar, né? Se nós pecarmos, aí nós estamos dando legalidade para o inimigo trabalhar na nossa vida e estamos afastando, né, entristecendo o Espírito Santo de Deus. E aí Deus permite até que o inimigo trabalhe na nossa vida, porque nós mesmos demos legalidade. Não é que Deus é injusto. Ah, não, estou clamando a Deus e o inimigo está trabalhando na minha vida. Sim, se atenta que pode ser brechas que foram abertas. Você mesmo trouxe o inimigo para dentro da sua casa, trouxe o inimigo para te atacar. Como? Através do pecado. O pecado permite essa brecha, permite essa liberação para o inimigo. Então, que Deus abençoe cada um, guarde essa palavra no seu coração, né. Nós temos o nosso Senhor Jesus, temos a palavra dele, que nos ajuda a cada dia nos desviarmos do mal. Nós temos os anjos do Senhor para nos proteger, mas o principal nós temos que fazer, que é limpar a nossa boca, limpar o nosso coração e estarmos limpos diante de Deus como servos do Senhor, sabendo o que é certo e o que é errado. O que é errado a gente afasta de nós, pedimos perdão ao Senhor. Muitas das vezes vamos ter que confessar os nossos pecados uns aos outros. Muitas pessoas estão carregando culpas, ainda que estão dentro da igreja, porque não confessaram os seus pecados. Ah, você tem que confessar seu pecado para um conhecido que depois vai te jogar na cara? Não. A palavra não diz que tem que confessar o pecado para um conhecido. Você pode, né, ir a um pastor, você pode ir a uma pessoa distante, mas que seja crente no nosso Senhor Jesus, ir lá e confessar, aquela pessoa vai orar com você, vai desligar aqui na terra, será desligado no céu, e o inimigo não vai ter como te condenar mais pelaquilo ali. Então que nós não venhamos mais dar essa brecha para o inimigo, porque é o que ele precisa. Ele só precisa que a gente peque para ele nos condenar. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe. Vou deixar aqui uma oração final. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor, que cada um aguarde em seu coração, tendo entendimento da importância de não dar espaço para o inimigo.
Abençoe a cada um, os guarde e os proteja e os dê discernimento da sua palavra. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe. Se houver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, faça enquanto há tempo. Enquanto você está vivo, há tempo. Depois que a gente morre, não tem mais como aceitar Jesus. É como se a porta da graça fosse fechada e não adianta mais bater. Então, que Deus te abençoe.